eu vou dar as boas-vindas. Vamos lá? Você que está assistindo essa aula por meio de uma gravação, muito prazer, eu sou o professor Eduardo Jorge, e aqui ao meu lado eu tenho o prazer de receber o meu aluno do ano passado, o Gabriel. O Gabriel que, Eduardo, por que tu trouxe o Gabriel? Rapaz, simplesmente porque ele teve um desempenho muito desumilde. O Gabriel, ele é um cara desumilde. Como assim, Eduardo? Rapaz, ele resolveu fazer simplesmente 42 das 45 questões de linguagens. Não bastasse isso, ele foi um cara que teve uma TRI incrível. Ele teve 764, olha só, 764 de média. Pessoal, de média não geral, 764 de média em linguagens. Então, olha só, a gente não está falando de qualquer coisa, não. É um trabalho, logicamente, árduo, mas é super possível. Gabriel, já está por aqui? Deixa eu ver, eu me perdi todo no layout aqui. Já tô até com um Pronto. áudio e vídeo aqui. Deixa eu só arrumar meu layout aqui para poder ver mais pessoas. Pronto. Gabriel, a nossa conversa, se apresenta, de onde é que tu como é que foi tua experiência, o que tu estava, digamos assim, como foi que surgiu essa vontade de fazer medicina? Mostra aí pra gente, quem é o Gabriel? Eu sou o Gabriel Passos, fiz o curso graduado em 2022 e em 2023 eu tive o curso dele presencial na escola. Eu quis passar para, na verdade, no terceiro ano eu passei para engenharia, então eu sempre tive muita facilidade com exatas, assim. Cursei um ano de engenharia, lá no curso eu me identifiquei, vi que não era o que eu queria. Mudei para medicina, uma área totalmente diferente, mas que eu, sei lá, consegui me encontrar melhor. E desde que eu voltei para estudar para o Enem, eu tive muita dificuldade em linguagens. Em 2022, eu fiz o Enem e foi o que me tirou completamente. Eu fui bem em matemática, fui bem em natureza, nas ciências exatas, mas quando chegou na parte de linguagens, eu achava a prova muito subjetiva, não consegui ir bem, foi o que me tirou naquele ano. E conversei com o Eduardo, tinha feito o curso dele em 2022, não tinha entendido por que que eu tinha ido mal, mesmo eu tendo assistido as aulas dele do curso. Em 2023 eu tive um acompanhamento com ele mais individualizado, ele estava tendo aula na escola, então semanalmente eu estava tendo aula com ele e ainda também tinha uns encontros, como é que eu posso dizer, individuais, né? Tinha uma Sim, salinha lá, a sim. gente marcava um horário, tirava as dúvidas e eu consegui repensar como é que seria a prova de linguagem, eu consegui tornar ela mais objetiva, que era o que eu queria. Gabriel, antes de prosseguir, uma pergunta que eu te faço assim, tu acreditava que eu pudesse fazer, chegar até uns 700 mais da vida? Tipo assim, Não, a gente falasse, 760 não, eu queria. A minha meta, na verdade, em linguagens era fazer uns 35 acertos, 36. Eu estava muito feliz já se eu tivesse feito isso. olha para vocês verem, pessoal, assim, a ideia de que, lógico, linguagens pode estar na. Inclusive, assim, hoje, quem pensa que linguagens é subjetivo? Tem uma mãozinha aqui no Meet, levanta a mão para a gente poder ter a ideia. Quem acha ou é muito subjetivo? Quem acha, por exemplo, que linguagem tem sentido? Eduardo, linguagem não faz sentido nenhum para mim. Olha só, Gabriel, tu pode perceber aí que basicamente todo mundo tem essa ideia. E eu acho que não é tão diferente. Eu acho que no ano passado, se eu chegasse para ti e falasse, rapaz, Gabriel, tem até a famosa mensagem, eu até coloquei lá no coisa, nos stories hoje, o Gabriel mandando assim, cara, linguagens foi o que me quebrou, linguagens foi o que me tirou, o que tirou a minha aprovação. Então, assim, é natural você pensar, não, linguagens, para mim, não tem jeito, não. Linguagens, deixa aí. E o Gabriel, eu estou trazendo aqui a prova viva de que um estudo direcionado, de que um estudo realmente levando todo ponto a ponto, ele traz resultado. Ele faz com que realmente você saia daquela ideia de que linguagens é a coisa mais subjetiva do mundo
e entre numa objetividade. Aí você pode até me perguntar, não, mas linguagens, Eduardo, linguagens, por exemplo, como é que um poema ele vai ser objetivo? É óbvio, o poema não vai ser objetivo, né, Gabriel? Mas a pergunta sobre o poema é objetiva. A pergunta por trás do poema, ela é objetiva. Então, desde já, Gabriel, vamos lá, recapitulando. Então, como foi mais ou menos o Enem 2022 para ti? Tu falou já para a gente aqui que tinha ficado ali sem entender como é que resolvia, e faltou muito para tu passar no ano de 2022? Em 2022, eu consegui fazer no geral uma média de próximo de 780. Então, eu cheguei próximo de conseguir passar para medicina. Mas realmente o que me tirou foi a linguagem, porque eu fiquei com 630 de média em linguagens ano passado, ano retrasado no caso, né? Sim, sim. E, Não, e é exato. meio Para triste, vocês assim, a verem. pessoa. Foi, Pode falar, Gabriel, desculpa. e foi triste para mim saber disso, que faltou um pouquinho, na verdade, só uma área conseguiu me tirar da aprovação. E eu decidi focar mais nela em 2023. Consegui ter uma nova visão dela. Olha aí, para vocês verem, para vocês observarem. Cara, com certeza, a pessoa que chega numa média 780, vamos lá, vamos pensar aqui, 780. Com toda certeza, a pessoa foi muito boa em ciências da natureza, a pessoa foi matemática, então com certeza nessas duas áreas ele estava equilibrado, mas para chegar ali no 800, que muitas vezes a medicina, aliás, é de Quase aritmética sempre, né? praticamente, não vou dizer a totalidade, porque lógico, tem universidades que vai ser um pouquinho abaixo, mas quase na sua totalidade exige uma média de 800 mais, uma média aritmética de 800 mais. Então, para vocês verem, Eduardo, eu vou deixar a linguagem de lado. Cara, não faz isso. É uma área do conhecimento importantíssima, lógico. Aqui a gente tem gente de todo o Brasil tá aqui com a gente. Mas, lógico, por exemplo, aqui no Piauí, pra gente, linguagens tem peso sim. Simplesmente não dá para você querer, no mínimo, ignorar. Também aí a galera de Brasília. Brasília também não dá para você ignorar. No próprio Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que tem uma galera aqui também. Também tem um peso muito linguagens. Mas não apenas um peso alto em linguagens. Se você for observar, praticamente todo mundo que passa em medicina, tá ali com o Gabriel, pode perceber. Matemática e ciência da natureza tá totalmente coisa, tá totalmente equilibrado. Mas nas outras áreas do conhecimento, são elas que. Olha aqui o que a Larissa falou. Professor, eu escutei que eu deveria focar mais nas áreas de natureza que nas áreas de linguagem. Gabriel, responde essa pergunta aí pra gente. Eu acho que não está errado. Realmente, a natureza tem um conteúdo muito denso e a pessoa tem que focar muito nela, porque, querendo ou não, natureza também é peso 5. Só que linguagens é uma área que a pessoa, por ter um conteúdo menor, consegue. Não precisa estudar tantos dias na semana, não precisa focar tanto como focar em natureza e consegue subir a nota do mesmo jeito, porque também é peso 5. Para a UF, pelo menos. Sim. Não, exatamente, eu concordo totalmente contigo, Gabriel. Se alguém chegar hoje e me falar e me perguntar assim, Eduardo, eu devo focar em quais áreas do conhecimento? Sem dúvida em duas, matemática e ciência da natureza. Então, Larissa, eu não acho que é errado o que o professor falou, tu escutou na realidade. Mas é Mas extremamente não tem que importante negligenciar a linguagem. isso, exatamente. Você não pode negligenciar linguagens. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar é que dá para você tirar uma excelente nota sem necessariamente precisar estudar religiosamente linguagens ali todo dia. Porque se, a partir do momento que tem essa necessidade diária, eu só vou tirar uma nota boa se eu ficar 70 horas aqui estudando semanalmente. Aí, de fato, tu vai atrapalhar as outras áreas do conhecimento. Então, lógico, é importante você focar nessas outras áreas, mas não maneira alguma, de maneira alguma, a parte de linguagens. Então, é justamente o que eu te pergunto, Gabriel, já na nossa deixa.
Como é que tu fazia, como era mais ou menos a tua divisão de estudos? Como é que tu conseguia conciliar matemática e ciências da natureza com aquele conteúdo gigante, com linguagens? Eu sei que quem está aqui nos assistindo deve ter aquela sensação. Você vai estudar linguagens, aí na hora que tu está estudando linguagens lá, e tu fica assim, poxa vida, mas eu podia estar estudando, por exemplo, campo elétrico, né? Nesse momento, eu estou perdendo meu tempo aqui em linguagens. Gabriel, conta aí para a galera como era que tu fazia essa divisão. Eu nunca fui um cara muito organizado assim na questão de horário de estudos, então, para eu conseguir me organizar, eu gostava de me basear no horário do cursinho. Eu fiz o pré-vestibular, aí tinha a grade de aulas de segunda a sábado, e as aulas que eu tinha no dia eu estudava à tarde. Então, geralmente, linguagens assim, eu via 2 vezes por semana, que era basicamente 2 vezes por semana que eu tinha aula de linguagens, no geral, arte, literatura, português. Quando eu tinha as aulas, eu gostava de pegar o capítulo, ler o capítulo, estudar e resolver as questões do próprio capítulo no mesmo dia. Também tinha os simulados a cada 2 semanas no primeiro semestre e algumas listas extras do Edu semanalmente. A gente tinha os encontros. Então, E aí, no para geral, você. assim, Pode falar, no Gabriel, geral eu desculpa. não, no geral eu não separava quantas horas eu tenho que estudar por dia de linguagem. Eu gostava mais de focar no na atualidade mesmo do estudo, assim. Ah, hoje eu tinha que estudar, sei lá, sobre o romantismo. O professor deu romantismo, então eu ia chegar em casa, ia ler todas as 3 gerações, ia resolver questões e só terminava quando acabasse. Pronto, eu acho que esse colocou, Gabriel, é perfeito, porque às vezes a gente fica tão bitolado naquela, nossa, eu vou fazer o meu cronograma. Aí o que a pessoa se perde em cronograma? Muito cuidado, pessoal, com cronograma. Cronograma não é para você ficar preso à aula. Ah, quando 11 minutos eu tenho que beber água. Ah, quando tiver, por exemplo, aqui 16 horas eu tenho que estudar matemática, 17 horas, ciências da natureza. O que o Gabriel fazia, eu chamo de estudo extremamente inteligente. Muito inteligente, por quê? Ele não estava preocupado com a questão da quantidade de tempo. Perceba, ele tirava 2 dias na semana para estudar linguagens. 2 dias. Olha só. É muito? É muito? Não, relativamente não é. Porque, por exemplo, dos 7 dias da semana, lógico, tem um dia ali na semana que ele é simulado, né, Gabriel? Então, um dia na semana era o simulado dele, rigorosamente. Ele tinha os outros 6 dias para poder fazer a divisão de estudos. 2 dias ele colocava para linguagens. E aí, por exemplo, sei lá, como tu falou, tu ia estudar romantismo. Cara, se tu tem uma facilidade em romantismo, tu vai rápido. Agora, se for, por exemplo, digamos assim, o conteúdo é gêneros narrativos. Poxa, eu erro muitas questões desse conteúdo. Então, você tem que pisar um pouquinho o pé no freio. Então, não fiquem bitolados em relação à quantidade de tempo que você fica na cadeira. Preste muita atenção, principalmente na questão relacionada à qualidade do teu estudo. Na qualidade do teu estudo. Por exemplo, Gabriel, para ti, hoje inclusive, o Gabriel é um dos monitores lá da escola, deve estar ajudando a galera que só lá em linguagens também. O que é um estudo de qualidade para ti? Por exemplo, vamos pegar bem aqui a pergunta do Alderi. Ele falou, professor, eu tirei 609 no último Enem. O que devo fazer para melhorar? Então, pegando essa pergunta dele, o que seria um estudo de qualidade para ti, Gabriel? O que tu diria para o Alderi também para a galera que está aqui com a gente? Para mim, eu cheguei perto de ti em 2022, eu fiquei com 630. Para eu conseguir evoluir mesmo em linguagem, ficar com mais de 700, 760, eu tive que seguir a risca o cronograma de aulas, todos os conteúdos mesmo que o professor dava em sala de aula, eu pegava, revisava, estudava, ia fazer as questões. Geralmente as questões que eu fazia nesse, nessa semana, que eram os conteúdos, eram questões mais voltadas para um assunto em específico. E tinha também as do simulado, que eram gerais. Então, eu sempre gostava de ter uma meta, assim. Eu tenho que fazer 80% das questões do conteúdo. Eu ia ter uma aula sobre
sei lá, realismo. Eu ia fazer as questões do realismo do capítulo. Se eu não atingisse 80%, não estava suficiente para mim, eu tinha que revisar o conteúdo de novo até conseguir entender mesmo como é que funcionavam as questões e tudo mais. E também nos simulados, sempre corrigir os erros, voltar para os conteúdos, encher o saco dos monitores, encher o saco da Eduardo, encher o saco dos professores, até conseguir evoluir mesmo. Olha aí para vocês observarem. Às vezes tem uma onda, Gabriel, aí na internet, a galera faz. Não, presta atenção. Para você melhorar, para você fazer uma boa prova, é só você fazer questões. Pega as e faça as questões. Cara, como é que tu vai fazer uma questão antiga de um conteúdo que tu não tem base? É imprescindível que você tenha a base, como o Gabriel falou. Por exemplo, o Gabriel disse que a aula teórica, cara, ele ia observar o que ele sabia, o que ele não sabia. E logo em seguida as questões, né, Gabriel? Ou seja, é um estudo bem alicerçado. Tu forma base, tu tem conteúdo teórico, mas além do conteúdo teórico, às vezes é natural. O conteúdo teórico, pessoal, às vezes ele não é suficiente. Ele falha. Por exemplo, digamos assim, Eduardo, eu vou, sei lá, estudar por esse, estou estudando por esse livro. Esse livro, ele abarca todo o conteúdo do mundo? Por isso que quando tu vai ver questões variadas, questões, por exemplo, de nível fácil, nível médio, nível difícil, tu observa, cara, por mais que eu tenha estudado esse conteúdo, esse poema bem aqui, meu irmão, esse poema eu não sei não. Esse poema eu tô perdido nele. Ou então, por exemplo, olha, rapaz, esse raciocínio que eu tenho que usar para responder a questão tá lá no livro. É aquele mesmo raciocínio. Não é o mesmo poema, não é o mesmo texto, mas o raciocínio. Então a gente passa por todo esse processo. Então, só complementando o que o Gabriel falou, eita, eu falo demais, né, Gabriel? Desculpa. Só complementando o que o Gabriel falou, eu acho que um estudo de qualidade, ele é justamente esse, que pega nas tuas dificuldades, aquela história, não adianta tu estudar somente aquilo que te dá prazer, não é nem dá prazer, mas aquilo que é a tua maior aptidão, e além disso, você ir por todos os níveis. Eu olho o conteúdo teórico, eu olho, por exemplo, para as questões, eu reviso. Então, tudo isso é fundamental, galera. Inclusive, o Gabriel me falou, a gente estava conversando agora há pouco, ele tem um recurso especial, mas ele só vai mostrar esse recurso especial nas questões se vocês fizerem o seguinte. Todo mundo aí tá com o celularzinho ao lado, correto? Tira print, tira uma foto aí da nossa reunião, posta lá no Instagram, posta no Instagram e marca @medlinguagens. Gabriel, se a gente chegar a 30 marcações, eu vou ficar olhando aqui, liberar aquele macete que tu disse das questões. Daqui a pouquinho, beleza? Então, tá feito o desafio, galera. Bora lá? Desafio aceito? Quem aceita o desafio aí? Coloca assim no chat. Aceito. Quem aceita o nosso desafio? Aí posta lá no Instagram que já já a gente coloca, beleza? Então, dando prosseguimento. Pronto. Vou cobrar, viu? Dando prosseguimento aqui, pessoal. A nossa conversa. Acho que uma conversa, até mesmo passar para vocês algo que é extremamente importante. Deixa eu ver bem aqui, leio aqui os comentários. Olha só, deixa eu ver. Professor, sempre tive dúvida de como de fato estudar linguagens, porque acredito que a maioria a maioria das dúvidas, né, como se estuda certo a parte de linguagens. Deixa eu ver aqui. Olha só, cara, perguntaram aqui, o Alderi perguntou dizendo que passou em geografia, né, mas pretende alguma dica em relação ao cronograma. Cara, assim, depende muito da faculdade. Depende muito da faculdade, o que eu digo é o seguinte, por exemplo, você cursar medicina e continuar estudando para o Enem,
É muito difícil, é muito difícil. Agora, dependendo da carga horária, você consegue se organizar. Mas eu posso te ajudar depois, tá bom, Alderi, em relação a essa pergunta mais específica. Ó, vamos lá. Agora, basicamente, eu queria, Gabriel, que tu contasse mais ou menos como era a tua rotina semanal. Como era, assim, tu, não sei se escola o dia inteiro, se sim, se não. E eu queria que tu dissesse que a tua rotina foram essenciais. Quais pontos da tua rotina, basicamente, fizeram com que tu realmente mantesse o teu nível de estudos? Assim, eu já tinha dito que eu nunca fui uma pessoa tão organizada assim para conseguir montar cronograma. E eu sou uma pessoa que não gosta muito de acordar cedo também. Eu funciono mais para de tarde, de noite. E- Só que eu gostava de assistir às aulas porque as aulas elas me davam uma segurança assim de conteúdo. E mesmo que eu já soubesse alguma, sei lá, tô assistindo uma aula, já sei do conteúdo, eu gostava de usar a aula como método de revisão, porque eu achava que isso me poupava tempo de estudo à tarde. Então, eu ia para a escola de manhã todos os dias, de segunda a sábado. De segunda a sexta, eu ficava à tarde na sala de estudos, entrava às 7 horas, saía às 12h40 todo dia. Aí entrava na sala de estudos, 2 horas da tarde, saía em média 6, 7 horas, ia para academia nos dias que dava. E no sábado eu fazia simulado à tarde. No domingo eu usava para descansar, não gostava de estudar. No Sim. geral, era essa rotina todo dia, de segunda a sábado, domingo descanso, só que era um descanso que não dá para descansar, né? É aquele descanso assim que Então, você fica, rapaz, eu tenho um conteúdo atrasado, eu devia estar estudando. Não, mas é engraçado falar isso, por quê? Porque você percebe que a rotina de alguém que é aprovado é uma rotina muito exigente, não dá para negar, exige mesmo. Você às vezes tem que abdicar de certas coisas. Por exemplo, tu chegava mais ou menos ali por volta de que horas, Gabriel? nos dias que eu ia para academia, eu chegava em casa 9, só dava tempo de comer, dormir e acordar para outro dia. Assim, é uma rotina muito exigente. Você acaba tendo que dizer não para muitas coisas. Porém, com toda certeza, eu não tenho dúvida alguma se eu te perguntar hoje, Gabriel, valeu a pena tudo isso? Não tenho Valeu. dúvida, não tenho nenhuma dúvida da resposta. Então, por exemplo, principalmente quem está fazendo o cronograma aí, quem está ainda organizando como vai ser o teu dia a dia, preste muita atenção principalmente para essa questão. Cara, lógico, é importante você ali sentar, estudar, assistir a aula, mas existem alguns pontos que tá naturalmente na rotina. Então, por exemplo, quando dava, né, fazia uma academia, domingo, cara, eu digo uma coisa, rapaz, tem uma coisa que satura, é estudo. Estudo satura muito, muito mesmo. Então, assim, você e ter a consideração de dizer, não, hoje aqui eu não vou estudar. É até mesmo autoconhecimento, né? Você saber o que funciona para ti e o que não funciona. Eu, por exemplo, Gabriel, era do mesmo jeito que você. Eu até brinco com o pessoal, rapaz, chegava no domingo à noite, já era maior de idade, diga-se de passagem. Eu brincava, eu gosto de beber cerveja, entendeu? Domingo à noite, então não vou ficar preocupado, bitolado, meu Deus do céu. Eu só preciso ter a rotina perfeita. Menores de idade, beleza, não façam isso. Então, pessoal, é, é muito além apenas de estudar uma rotina que te leva à aprovação. Lógico, você tem que tratar isso realmente com muita seriedade. Sem seriedade, não vai adiante. Mas ter mecanismo de fuga é extremamente importante. Gabriel, agora, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que a galera está perguntando. Hum, a Maria Clara está perguntando esse cursinho, Gabriel, e quais foram as tuas notas nas outras áreas do conhecimento? Eu fiz no equação, a equação certa. Inclusive foi lá que eu tive aula com o Edu, consegui ter o acompanhamento individual com ele. Sim. Tive um O contato Gabriel, mais próximo. Gabriel, ele falou com o dono, rapaz, deixa.
Deixa eu convidar aqui ele para dar aula aqui também. Eu convidei o Edu pro equação, basicamente. E minhas notas nas outras áreas de conhecimento, eu fiquei 760 em linguagens, acho que 713 em humanas, 767, 767 em natureza, 900 em matemática, aproximadamente, e 940 na redação. Olha, só nota humilde. Só nota humilde. Respeita. Olha aí. E aí, galera, assim, Gabriel, me fala mais ou menos como eram as tuas rotinas de simulado. Eu sei que, tipo assim, eu acompanhava muito a rotina de vocês, toda semana praticamente vocês tinham simulados, mas lógico, assim, o simulado, o que que ele representava para ti? Gosto sempre de falar para os alunos o seguinte: às vezes a pessoa pega um simulado ali. Não, Eduardo, eu vou pegar aqui um simulado, pronto, pega o simulado, aí senta na cadeira, passa o dia todinho fazendo simulado. Aí eu falo o seguinte, olha, simular, no próprio nome já fala, é mimetizar o dia de prova. Às vezes, se você ficar só fazendo questões aleatórias, primeira coisa, você não vai estar simulando aquele desconforto da cadeira, quer ter que ir ao banheiro, quer ter que, por exemplo, se ajustar com a questão do tempo. E você não vai estar de maneira aprendendo, porque tu tá com excesso de informações ali. O simulado, Gabriel, o que para ti? E religiosamente tu fazia simulado semanalmente? Como era a tua divisão? A questão dos simulados variou de acordo com os semestres, porque no primeiro semestre eu via que eu tinha muita dificuldade em conteúdo e eu tinha que suprir isso. Então eu deixava de lado fazer alguns simulados no meio da semana, por exemplo. Tem muita gente que gosta de fazer 2, 3 simulados na semana. Eu fazia só os sábados mesmo que o colégio botava, focava em conteúdo. Agora, no segundo semestre, que eu já consegui adquirir uma base melhor, eu comecei fazendo pelo menos 2 simulados no geral, né? Um simulado de linguagem por semana. E no finalzinho, já mais próximo da prova, eu chegava a fazer 2. Eu gostava de usar o simulado realmente de fazer de capa a capa toda vez, chegar a usar todas as 5 horas e meia que eu tinha no dia, simular a mesma prova, ir no banheiro, levar o lanche, água e tudo. Geralmente, no final, no final da preparação, próximo já da prova, eu não simulava realmente as 2 vezes que eu fazia por semana. Eu gostava de fazer uma vez real e outra vez eu gostava de fazer só as questões no meu tempo, porque eu sentia que se eu fizesse 2 vezes por semana já ia me cansar muito e eu não queria chegar para a prova cansado. Pronto, olha aí. Estratégia, estratégia. E é engraçado, por exemplo, Gabriel, o que que é mais importante do que fazer o simulado? Né? Ver os conteúdos e focar nas questões. Em E relação ao aprender próprio modelos e simulado, questões. mais importante do que fazer é corrigir, né, cara? Corrigir. Correção do simulado. Como era mais ou menos a correção do teu simulado? Se puder falar do geral e também de linguagens, seria legal. Eu gostava de dividir em 2 tipos de questões que eu corrigia. Eu corrigia os meus erros e eu corrigia também as questões que eu acertava sem ter garantia, sei lá. Às vezes eu ficava em dúvida entre duas, marcava a certa, ou acertava a questão no chute. Eu gostava de corrigir do mesmo jeito. Gostava de separar, assim. Eu não separava num caderno anotando, porque eu não era tão organizado assim, mas eu conseguia ver o simulado de capa a capa e eu botava na minha cabeça, esse simulado aqui eu errei mais esse conteúdo, então eu tenho que nessa semana dar uma olhada nele melhor. Ou no próprio comentário da questão, às vezes, quando eu lia, eu já entendia, então, eu deixava anotado lá, gostava de riscar o simulado por cima para poder corrigir ele. Pegava uma caneta vermelha, essa alternativa está errada por causa disso, essa aqui está errada por causa disso, e ficava fazendo isso para poder corrigir, poder melhorar. Sim, sim.
por exemplo, quando tu sentia que tinha muita dificuldade em um conteúdo, tu revisava o teu jeito, como era a tua revisão, como era voltar aquele conteúdo? Tipo assim, eu percebi, tu tinha uma rotina muito de pegar aquilo que estava vendo nas aulas e aplicar. E aí, Gabriel, tipo assim, quando tu via que um conteúdo que tu errou, ele era realmente um conteúdo que já havia passado, como era o teu processo de revisão? Tu focava muito na questão em si ou tu realmente expandia? Eu dependia de como era a questão, porque como eu fazia todos os dias, eu gostava de assistir às aulas do dia, acabava que não sobrava muito tempo para revisar conteúdos antigos. Então eu focava as minhas revisões nas questões do simulado em si. E nas listas também que botavam sobre os conteúdos, porque a gente tinha aula com o Eduardo toda segunda o Eduardo trazia umas listas de questões. Então, por mais que a gente não tivesse vendo aquele conteúdo específico na sala, eu conseguia ver o conteúdo, revisar o conteúdo com base nas questões. Tinha a aula dele, eu respondia a lista, ele falava um pouco sobre o assunto, e com base nos erros também eu gostava de dar uma pesquisada na internet sobre alguma questão mais específica e sair riscando a lista. Show, show demais. Galera, vocês estão gostando? Vocês estão gostando aqui desse conteúdo? Quem tá gostando, levanta a mãozinha aí pra gente saber. Olha só, olha só, Gabriel, galera braba aí demais. Show, show de bola. E, inclusive, eu tô vendo aqui no Instagram, vocês não postaram, né? Vocês querem enrolar. Olha só, o Gabriel, ele tem uma dica de ouro para passar para vocês. Tira uma fotinha aqui da gente, marca lá, @medlinguagens, marca o Instagram também. Pode marcar, né, Gabriel? Outro quer, não. Pode marcar, Olha, marca botar também no lá Instagram. o Instagram do Gabriel. Olha só. Pronto, aí, @belpassos. Marca lá o Instagram do Gabriel e marca também de linguagens. Já já a gente vai passar aqui algumas dicas, algumas não, uma dica especial que o Gabriel trouxe. Quando ele me mostrou, Eduardo, olha isso daqui, Gabriel, isso daqui para aula. Tem que levar, eu acho que isso daqui vai ser extremamente especial. A galera vai gostar demais. Inclusive, até o momento, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que queira? Deixa aqui no chat, tá bom? O Meet também tem uma função, cada função mesmo, para vocês mandarem os questionamentos. Então, quem tiver uma dúvida, pode mandar que a gente está aqui para responder, para tirar a todo. Agora, Gabriel, vamos chegar aqui numa parte muito massa, que é como foi, o que modificou na tua visão em relação à resolução da prova. Como era que tu enxergava a prova em 2022 para como tu enxergou a prova em 2023? Inclusive, ali, qual foi a sensação quando tu estava corrigindo? Chegar lá no final, rapaz, eu errei quantas mesmo? Eu lembro que eu também fiz já 42 de 45. O que que aconteceu? Na hora que chegou ali no final, rapaz, eu errei uma lá de inglês e eu errei não. Aí, tipo assim, você volta, revisa. Não, deve ter errado alguma coisa aqui que eu não marquei. Como foi essa sensação? Então, duas perguntas aqui em uma. Primeiro, como foi a mudança de visão em relação à resolução da prova em 2022 e 2023? E qual foi, basicamente, qual foi a sensação na hora de corrigir a prova? A mudança foi justamente porque eu via que, mesmo assistindo várias aulas, eu não conseguia evoluir linguagem de jeito nenhum, continuava achando a prova subjetiva. Então, caiu a ficha para mim que a, a prova tem resposta. Então, tem alguma coisa que é objetiva na prova e eu estava querendo ir atrás disso a todo custo. E eu consegui mudar a visão de como eu respondi à prova quando eu comecei a focar mais no enunciado e do que no texto em si. E eu conseguia querer saber melhor o que a questão queria de mim com base no enunciado e com base no conteúdo já.
sei lá, era questão sobre um gênero textual que é um gênero argumentativo. Então, se eu saber que é um gênero argumentativo, também consegui focar no enunciado, aí eu já abri assim, o objetivo do meu texto é defender um ponto de vista. Então, eu já ia na alternativa buscando uma resposta que tivesse na minha cabeça, não sem olhar o texto. Então, isso conseguiu me deixar a prova mais objetiva para mim, e na hora de corrigir, eu nem acreditava que ia fazer esse tanto de acerto. Eu gostei de sair da prova sabendo que tinha gostado, mas imaginava assim uns 36. Quando eu saí corrigindo, assim, que eu passava cada página e na página não tem nenhum erro nessa página, virava assim, Tá cadê erro errado. aqui? Tá errado. Contei umas 3 vezes para poder ter certeza, então foi muito bom. É engraçado, pessoal. Prestem atenção, muita atenção que o Gabriel falou, por exemplo, de olhar para o enunciado, de olhar para o texto, de olhar para as alternativas. Isso daí é o que eu chamo do 3R, do modelo do Enem. O que é esse 3R, Eduardo? Eu vou falar direitinho, eu vou detalhar isso para vocês na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou falar detalhadamente de cada R, mas só para adiantar aqui para vocês é o padrão de resolução, que está no enunciado, tem a ver com competência e habilidade. Segundo padrão é o padrão de repertório, tem a ver com o gênero textual, tem a ver com o teu repertório linguístico, tem a ver com o teu repertório literário. E o último padrão, que seria das alternativas, o padrão de relevância. Nós vamos detalhadamente. Gabriel já deu até um spoiler aí, mas na quarta-feira eu vou falar isso com muitos detalhes para vocês, tá bom? Gabriel, até aproveitar aqui a pergunta que a galera fez no chat. O Felipe perguntou: Gabriel, qual a competência de linguagem você considera mais complexa? Eu diria a quinta, que é a de literatura, porque é É, o que tem mais conteúdos para estudar. não tem como, pessoal. C5, literatura, é de longe a mais complexa da prova e que mais vai te exigir tempo para você crescer. Não adianta, você não cresce em C5 do dia para a noite. Tanto é que eu costumo organizar, eu costumo dividir o estudo de linguagens em dois blocos. O primeiro bloco, tu vai ver a parte de gêneros textuais, tu vai ver, por exemplo, a parte de coerência, coesão, aquelas questões que não pode errar de jeito nenhum, questão de educação física, questão, por exemplo, de TICs, que ali não tem um conteúdo tão profundo e são poucos conceitos, não pode errar essas. Mas a de competência 5, não sabe, competência 5 é literatura, você tem que ir após semana. Você estuda quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, tem que estudar tudo isso. Ah, Eduardo, mas além de estudar isso, tem que estudar literário. Por quê? Porque aquela história, Gabriel, eu tinha uma aluna, inclusive ela até já passou. Ela era teimosa. Ela tinha, assim, incrível. Memória incrível. Tu pegava, por exemplo, a característica da, sei lá, da segunda geração do modernismo. Ela chegava com uma lista completa. Mas quando chegava no Enem, o que que acontecia? Tinha um texto da Estela do Patrocínio. A mulher se tremia. Ela, Eduardo, pelo amor de Deus, eu não sei as características literário. Ler texto literário vai basicamente te exigir um tempinho. Então, tu precisa ter pelo menos uma vez lá na tua semana um estudo de linguagem voltado para a literatura, para o texto mais poético, mais simbólico. Um dia você estuda de fato aqui os gêneros textuais, coerência, coesão, a parte de variantes linguísticas, norma padrão. Olha aqui. Deixa eu ver. Gabriel, estão te perguntando aqui. Ó, a Amanda. Vou pela primeira vez, qual é a sua dica? A dica mais é formar uma base de conteúdos e tentar aplicar essa base na questão, nas questões. Também fazer muito simulado para conseguir entender o tempo de prova, conseguir entender o teu método de resolução no simulado, criar uma estratégia que tu consiga resolver todas as questões no menor tempo possível. Sim, perfeito. A Ana Carolina, seria impossível passar em média, né, faltando 9 meses para o Enem?
9 meses tem tempo demais ainda. Cara, 9 meses dá para você fazer um estrago, viu, Ana? 9 meses dá, ó, se organiza direitinho e aquilo que nós já falamos, né? A rotina era de jeito nenhum, tem que ser uma rotina realmente braba. Mas, mas você tem tempo suficiente para fazer isso acontecer. Deixa eu ver. Ah, pronto, essa daqui é boa também. O Felipe está perguntando aqui. Quais estratégias você utilizava para estudar a língua estrangeira para linguagens? Na parte de inglês, eu não gostava de focar do jeito que eu fazia em literatura, em português, de pegar um conteúdo do dia e resolver uma lista de questões, porque eu acho que em inglês eram só 5 questões. Geralmente as questões de inglês, você assistindo as aulas já dá para pegar, fazendo simulados, fazendo as 5 questões toda vez. Só que tem alguns macetezinhos na prova de inglês, de ah, pegar, geralmente, algumas respostas estão no primeiro parágrafo, ou é uma expressão idiomática que a pessoa consegue substituir por outra palavra e consegue achar a resposta. Então, no geral, mesmo eu só assisti às aulas do professor, fazer os simulados. Não tive um estudo voltado para inglês, não. Pronto, eu também nunca tive assim, um estudo tão árduo para inglês. Eu acho que acabava que eu pegava o que havia aprendido nos cursos de inglês da vida, feito ao longo da vida, e utilizava na prova do Enem, mas nunca tive assim, aquele estudo tão direcionado para o Enem. Lógico, os simulados e as questões que eu fazia já ajudavam bastante, somando, lógico, com o conteúdo da vida em si. Mas eu sei que muita gente às vezes acaba tendo essa dificuldade com a língua, então não dá para negligenciar. Gabriel, olha só, tô vendo aqui, acabei de ver que a galera tá marcando, que a galera tá postando aí no Instagram. Bora fazer o seguinte, tu preparou aquele conteúdo especial, né? Foi. Posso mostrar aqui pra galera? Olha só, o Pode mostrar. Gabriel, ele separou aqui, ele, ele separou um conteúdo extremamente especial para vocês. Ele vai mostrar na prática, ele vai mostrar aqui na prática para vocês como foi olhar para a prova do Enem, como é que ele enxergou a prova do Enem lá no dia. Então nós trouxemos aqui 3 questõezinhas, tá bom? Para a gente ver na prática como é que qual o raciocínio que ele utilizava para responder uma questão. Pessoal, hoje é dia o quê? Dia 4/3/2023. Eu quero assinar um contrato com você que está aí. A partir de hoje, você não vai negligenciar a linguagem de jeito nenhum. Você vai se comprometer a olhar para esse, meu amigo. Eu vou chegar lá na prova de linguagens desse ano, do Enem 2024, e eu vou ter a mesma tranquilidade que o Gabriel teve. Você esse contrato comigo, assina esse contrato com o Gabriel. Vamos assinar esse contrato. Quem assinar esse contrato, manda aí no chat sim, para a gente saber quem realmente está comprometido com linguagens. Gabriel, vamos lá. Tu olhou para essa questão lá no dia do Enem? Olha, a galera tá comprometida, tá vendo? Tu olhou para essa questão lá no dia do Enem? Como é que tu olhou para essa questão e falou, rapaz, vamos acertar? Conta aí pra gente, Gabriel. Primeiro, eu comecei a olhar as questões de linguagem de outra forma, porque eu percebi que não tem como a pessoa ler todos os textos e entender todos os textos, e isso ia levar muito tempo, e a prova é uma prova, além de ser uma prova que já é muito cansativa, 5 horas e meia, fazer 90 questões, mais uma redação, exige muito de... A pessoa não vai ter concentração para conseguir interpretar todos os textos da mesma forma. Então, o que eu fazia era direcionar o meu foco principal na questão para o enunciado, para a fonte, eu entender o que a questão queria de mim, aí depois eu ia para as alternativas, tentava buscar uma alternativa que encaixasse melhor com o enunciado, com base no que eu tinha entendido da leitura e do conteúdo que eu adquiri no ano. Depois eu voltava no texto só para conseguir me embasar, realmente ter a certeza que essa, essa questão estava matada. Por exemplo,
Essa questão, ela fala do uso não padrão dos colchetes para nomear a revista. Quando a pessoa não precisa nem ler o texto, ela dá para ver na fonte que a revista é Cultura e está com os colchetes abertos, em vez de estar com o colchete fechado. Ele está dizendo que Olha aí, o uso. peguem essas dicas matadoras. Olha como a pessoa, ela não foi seca. Olha como o Gabriel, ele não foi seco. Ah, eu vou responder a questão. Vou ler o texto, depois vou ler o enunciado. Ele primeiro leu o enunciado, depois ele viu, cara, o que é essencial tá bem aqui, ó. Continue aí, Gabriel, desculpa. Aí ele está dizendo que esse uso não padrão atribui uma nova função. Na letra A, ele me diz assim: essa nova função está relacionada ao perfil do público-alvo, constituído por leitores exigentes e especializados em leitura acadêmica. Se eu estou usando a norma não padrão dos colchetes, não, se eu tenho um leitor acadêmico, eu teria que utilizar a norma padrão. Então, mesmo sem ler o texto, dá para eu ter uma noção que a letra A não condiz com o enunciado, ela não, sabe, não bate com o enunciado. Na letra B, ele vai falar do propósito do editor, chamando a atenção para o rigor normativo. Se eu tenho rigor normativo, eu não usaria a norma não padrão. Eu colocaria os colchetes da forma certa. Então, mesmo sem ler o texto, em questão do Enem, eu consigo eliminar várias alternativas. Às vezes eu fico em dúvida entre duas, consigo ler o texto e marcar a correta. A letra C. Esse uso não padrão dos colchetes está relacionado a uma exclusividade na seleção temática, direcionado para a área de ciências humanas. Agora, essa daqui eu não consigo eliminar. A letra A e a letra B eu consigo eliminar porque falam de norma padrão e quando eu estou usando os colchetes de forma aberta, já estou quebrando com essa norma padrão. A letra D, identidade da revista, voltada para recepção e promoção de ideias circulantes em livro. Se eu sou, geralmente, eu uso o não padrão, tem alguma função. Nesse sentido aqui, cultura. Eu estou buscando chamar atenção para minha revista. Se eu tenho uma revista com o nome Cultura e eu estou usando a norma não padrão, é porque eu tenho alguma função em usar isso. E quando a letra D fala identidade da revista voltada para recepção e promoção de ideias circulantes, já me dá uma balançada. Talvez seria a letra D minha resposta, mas eu não Você posso já fica garantir. tentado a querer marcar Já essa fica tentado. alternativa. Letra E, padrão editorial dos artigos. Também vai no mesmo pensamento da letra A e da letra B. Se eu tenho uma norma padrão, uma norma, sei lá, um rigor normativo, e eu estou usando os não padrão dos colchetes, provavelmente não seria minha resposta. Mas esse design inovador no final, ele também pega um pouco. Então, agora eu vou para o texto, já tenho uma noção do que o enunciado me pede, já tenho uma noção do que são minhas alternativas, o que pode ser minha resposta. Aí eu vou ler o texto para ter uma certeza. O texto fala assim: como é bom reencontrar os leitores da revista Cultura por meio da publicação com outro jornal, com outro visual, conteúdos de qualidade e interesses ampliados. Aí ele bota Cultura com os colchetes abertos. Este nome simples, e eu diria mesmo familiar, nasce entre dois colchetes voltados para fora. E não é por acaso, são sinais abertos, receptivos, propícios à circulação de ideias. Então, quando eu leio esse fragmento do texto, já li meu enunciado, já li minhas alternativas, o que, é que eu consigo ver? Ele está dizendo que não é por acaso que ele está usando esses colchetes abertos, são sinais abertos, receptivos, propícios à circulação de novas ideias, que está justamente na letra D. Ele fala que ele usa esse novo colchete para atrair o público, para mostrar que ela é uma revista receptiva, propícia à circulação de ideias novas. Letra D, fala identidade da revista voltada para a recepção e promoção de ideias circulantes em livros. Então, dá para ter uma noção do que é a resposta, mesmo sem ler o texto. É isso, basicamente, que eu quis mostrar nessa questão. Não sei se ficou tão claro assim. Então perceba, né, pessoal? O Gabriel, ele tem um método para resolver. Ele simplesmente ele não chegou e, eu vou fazer a questão do jeito que eu quero. Eu vou ler o texto, depois eu vou. Não. Ele primeiro se atentou. Cara, eu estou diante de um uso não padrão. Opa, o que é o uso não padrão, Eduardo? É você quebrar
com a questão da gramática normativa. Ah, eu não vou fazer um texto, aquele texto, como é que eu diria? Aquele texto todo engomadinho. Não. Então, só nisso, ele já conseguiu eliminar 3 alternativas. Ele ficou em dúvida entre 2. Aí ele fez o quê? Ah, Eduardo, eu vou olhar para quê? Eu vou olhar para o texto e eu vou fazer o quê? Eu vou evidenciar aquilo que realmente importa. Beleza? Essa foi a primeira questão que o Gabriel separou para vocês. Vamos dar uma olhadinha bem que o Gabriel separou outra questão para vocês, para a gente analisar juntos. Olha só. Cara, essa questão aqui, ela é muito boa mesmo. Olha só, Gabriel, como é que tu faria essa questão? Como é que tu fez, aliás? Faria nada. O homem já fez foi acertar a questão. Respeita. Eu começo sempre do mesmo jeito, a questão de linguagem, foco no enunciado. Agora é um poema. Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea ao. Então, só de ler o enunciado, mesmo sem ter visto o poema, eu sei o quê? Eu sei que ele está querendo dialogar entre a tradição e a visão contemporânea. Ele está recuperando o sentimento amoroso lírico, tradicional, e vai ajustar essa visão a uma visão contemporânea. O que no meu texto se ajustaria à visão contemporânea? Quando eu boto na letra A, invocar o interlocutor para uma tomada de posição, isso aí faz sentido de ter na contemporaneidade. Na letra B, questionar a validade do envolvimento romântico. Na tradição, o romance era muito idealizado. Então, eu questionar se a validade do envolvimento romântico pode ser uma característica contemporânea. Então, eu deixo minha letra A, deixo minha letra B. Diluir em banalidade a promoção do amor frustrado. Como na tradição, principalmente no romantismo, né? Fala de sentimento amoroso. Eu tinha um sentimento muito idealizado. Eu diluir isso em banalidade também é uma visão contemporânea. Agora, na letra D, quando eu falo transformar em paz emoções conflituosas do casal. Isso aqui está me levando a uma idealização amorosa, que não é uma característica própria da contemporaneidade. Então, a letra D eu conseguiria eliminar, mesmo sem ler o texto. A letra E, condicionar a existência da paixão a espaços idealizados, que seria a mesma coisa da letra D. Seria uma característica mais romântica do que contemporânea. Quando eu vou ler o texto, ele fala assim: entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, algo mais formal. Um jardim japonês para perdas pensadas. Um noturno de tempestade para arrebentar de dor. Uma praia de pedras para chorar em silêncio. Uma cama alta para um incenso da despedida. Uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão. Sobre a mesa posta para dois. Então, o que, que o texto está querendo me dizer? Eu já consegui eliminar a letra D e a letra E. Eu estou buscando uma alternativa que me mostre onde é que esse texto se ajusta à visão contemporânea. Quando ele fala, entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais, ele está dando um espaço. É como se eu estivesse tomando café e que nesse tomar café é inapropriado dizer que eu não quero mais a pessoa. Era necessário algo mais solene, algo mais formal, que já remeteria à tradição lírica. Um jardim japonês, para perdas pensadas, ele está falando de um espaço idealizado para dizer que não ama mais a pessoa. Está falando, ó, um jardim japonês para perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para um incenso de despedida, uma janela dando para o abismo. Todo esse fragmento ele está recuperando a tradição lírica, de um espaço idealizado para eu dizer para a pessoa que não quero mais ela. Quando ele bota o conectivo, no entanto, é um conectivo adversativo. Ele vai negar tudo que ele falou antes e reforçar o que ele vem depois. Então, se eu estou negando tudo que eu estou falando do espaço idealizado romântico e reforçando o que vem depois, isso aí vai ser meu fragmento que eu vou ajustar a tradição lírica à visão contemporânea. Aí ele fala, no entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Então, por mais que ele soubesse que um espaço mais idealizado seria um jardim japonês, um noturno de tempestade, uma praia de pedras, para poder dizer que não sente mais nada pela pessoa, ele
mesmo assim ele disse no café para a mulher. Então, agora eu tenho a letra A, letra B, letra C. Onde é que se encaixa mais essa resposta? Invocar o interlocutor para uma tomada de posição. No texto, onde eu ajusto a visão contemporânea é depois do no entanto. E eu não estou tendo nenhum verbo modal imperativo que me chame para uma tomada de posição. Na letra B, questionar a validade de envolvimento romântico. Também, depois do no entanto, não tem um fragmento que me diga que ele tá falando que não vale a pena se envolver. Ele só está dizendo que não usou o espaço idealizado para falar que não quer mais a pessoa. Está justamente na letra C, diluir em banalidade a comoção do amor frustrado. A banalidade do dia a dia, a comoção do amor frustrado. Vai dizer que não quer mais a pessoa num espaço banal, que seria o café para dois. Cara, perfeito, perfeito, meu amigo. Quem tá vendo aqui essa resolução pode pensar: ah, não, mas será que tem conteúdo? Cara, tem muito conteúdo teórico por trás dessa resolução que o Gabriel fez perfeitamente. O que ele começou falando? Olha só. Começou falando aqui a respeito de tradição lírica. Pessoal, o que é lirismo mesmo? Ah, Eduardo, lirismo é você dar evasão ao teu mundo interior. E o que é o conteúdo sentimental mais falado ao longo da nossa humanidade? Meu amigo, é amor. Poema não fala de amor? Então, tem a tradição lírica? Tem. E qual a questão contemporânea, Eduardo? Quando fala em contemporaneidade, você lembra de quê? De modernismo, correto? Ah, Eduardo, lá no modernismo, sim. É onde a gente tem na literatura o começo da contemporaneidade, dessa visão. Ah, Eduardo, lá na primeira geração do modernismo, eu costumo aprender o quê? Que eu tenho duas coisas importantes que a gente tem como herança. Que a primeira geração do modernismo traz para a gente o quê? Experimentalismo, deixa eu colocar aqui para vocês, experimentalismo estético. Edu, o que é esse experimentalismo estético mesmo? Eu não preciso simplesmente fazer poesia na forma de versos, eu posso fazer um poema em prosa, eu posso fazer uma prosa poética. Mas, além disso, eu tenho o que aqui também? Olha só, eu tenho aqui, dentro do modernismo, igualmente, uma temática, um tema que é cotidiano. Por exemplo, o Manuel Bandeira, ele tem um poema que ele fala a respeito de quê? De um camelô. Ah, Eduardo, quer dizer que eu posso falar de um camelô dentro de um poema? Pode. Por quê? Porque faz parte da contemporaneidade. A contemporaneidade, a temática não é somente aquela temática mais sublime. E aí, como o Gabriel falou muito bem para a gente, o que acontece? É um texto aqui que o cara está querendo terminar, não é? Olha só, eu sei que eu deveria ter, para terminar com alguém, eu deveria ter um jardim japonês. Eu estou falando de amor, o sentimento mais solene que existe na face da Terra. Mas eu faço isso de uma esperada? Não, eu estou falando aqui no café da manhã, eu estou aqui tomando. Pois é, fulano de tal. Pois é, Mariana, eu acho que não dá mais certo nós dois, não. Pronto, é isso. O que que tem, basicamente, de contemporaneidade junto com o lirismo amoroso? Eu vou unir amor, só que eu tô falando em amor no café da manhã, na banalidade do dia a dia. Gabriel, excelente resolução. Bora lá, o Gabriel separou mais uma aqui pra gente. Podemos, pessoal? Como é que tá? Como é que tá? Eduardo, eu tô com sono, ou a gente pode fazer mais uma? Vocês querem mais uma? Podemos? Olha só. Pronto, simbora. Se vocês autorizarem, a gente vai. Pronto, beleza. Valeu, Yasmin. Valeu, Brenda. Valeu, Francisco. Olha aqui. O Gabriel separou essa daqui. Cara, eu vi a resolução do Gabriel dessa última questão. Eu fiquei. Pô, essa daqui foi muito massa. Manda bala, Gabriel. O objetivo do texto. Essa aqui é mais direta. Quando eu vou ver o Detona ela. título, quando eu vou ver o título, é uma carta aberta. A carta é um gênero de domínio discursivo argumentativo. Então, ele está querendo saber qual é o objetivo de uma carta aberta. Quando eu vou ver as alternativas, a primeira palavra de cada alternativa, ela
é a mais importante. Isso Se eu daqui, tenho um pessoal, que gênero, são Sandy que o Gabriel falou, que são as palavras que singularizam as alternativas. Aqui, ó. O que ele falou é justamente isso, né, Gabriel? justamente. E se eu tenho um gênero argumentativo, que é a minha carta aberta, ela vai ter o objetivo de defender um ponto de vista, chamar a atenção do leitor para algo. Eu vou ter que botar algo e defender um ponto de vista baseado em dados, citações, estatísticas, alguma coisa. Quando eu pego o objetivo de uma carta aberta, de um gênero, né, de domínio discursivo. Letra A, sensibilizar. Sensibilizar não seria o objetivo principal de um gênero, de um, de um domínio discursivo argumentativo. Alertar pode até ser, no sentido de, eu vou colocar aqui, vou alertar sobre algo, defendendo meu ponto de vista. A letra B eu posso segurar. Letra C, divulgar. Divulgar seria mais para algo referencial, algo informativo, uma notícia, uma reportagem, do que uma carta aberta. E seria a mesma coisa de informar. É uma coisa mais referencial, função referencial, que não é a função da carta aberta. Aí fica a letra E, chamar atenção também. Então eu posso tirar a letra A, a letra C e a letra D. Eu fico entre a letra B, que é alertar, e a letra E, chamar atenção. Letra B, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso. E na letra E, chamar a atenção da população sobre a qualidade de serviço de saúde pública para o idoso. Se eu ler o meu título completo, é uma carta aberta à população brasileira. Então, eu já sei quem é o meu interlocutor e quem é que vai ser, para quem eu estou direcionando essa carta. Ei, Gabriel, sem A letra, spoiler. Bora lá, bora fazer o seguinte. A galera vai colocar bem no chat qual o gabarito. Qual o gabarito vocês acham que é? Vai ser letra B ou letra E? Bora ver se a galera tá afiada. Conclui aí, Gabriel. Bora lá, vai lá, desculpa. no geral, eu fazia isso. Eu já botava um pontinho do lado da letra E e eu li o texto só para me dar uma segurança na alternativa, porque eu já tinha basicamente encontrado a minha resposta. Aí eu ia para o texto. Prezados cidadãos e cidadãs, o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Infelizmente, nosso país ainda não está preparado para atender às demandas da população idosa. Este é o retrato da saúde pública no Brasil, que, apesar dos indiscutíveis avanços, apresenta um cenário de deficiências em todos os níveis de atenção à saúde, primária, secundária e terciária. Ou seja, não há na prática uma rede de atenção à saúde do idoso. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia vem a público manifestar suas preocupações com o presente e o futuro dos idosos no Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal. Esperamos que tanto nossos atuais quanto futuros governantes e legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento, dignidade à saúde do idoso. Então, o que, que eu percebo que é o objetivo desse texto? Eu vou para a letra B e para a letra E. Letra B, alertar o governante sobre os cuidados requeridos pelo idoso. Na verdade, no texto, ele fala mais sobre, no segundo parágrafo, ele fala que a saúde pública no Brasil tem um cenário de deficiência. Ela falta atenção na saúde primária, secundária e terciária. Eu não estou alertando os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso. Eu estou, na verdade, chamando a atenção sobre o problema da falta de qualidade do serviço com o idoso, que ele não tem prestação de serviço adequado nos três níveis de saúde. E é justamente o que tem na letra E, chamar a atenção da população, carta aberta à população brasileira, sobre a qualidade de serviço de saúde pública para o idoso. Pessoal, vocês curtiram aí? Vocês gostaram dessas resoluções? Valeu a pena, foi legal, foi bom. Olha só, galera aí curtiu demais. Cara, olha só como é que você deve olhar para uma questão. O Gabriel, ele não olhou à toa, eu vou ler o texto. Não, a primeira coisa que ele pensou, cara, eu estou diante de um gênero textual. Qual é esse gênero textual? O domínio dele é o quê? É um domínio argumentativo. Então ele vai defender um ponto de vista. Olha só, é diferente de quem
para fazer a prova de quem está simplesmente indo para ler o texto e depois imaginar, fazer dedução. A prova de linguagens não quer isso de vocês. A prova de linguagens quer o quê? Objetividade. Voltando ao que nós falamos lá no início, galerinha. Olha só, turma. A prova de linguagens tem subjetividade? Sim, nas poesias nós vamos ter subjetividade, nas obras de arte. Agora, a pergunta que vai ser feita para vocês é uma pergunta objetiva. Então, quando você cria todo o raciocínio A, B, C, resolver uma questão, a prova sai totalmente da subjetividade. Ah, Eduardo, mas quer dizer que a prova ela é 100% subjetiva? É 100% objetivo? Não, vai ter alguns pontos de subjetividade, mas você não está com isso. Se uma questão vier muito difícil, vai ser difícil para você e para 100% dos candidatos. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente pela presença do Gabriel. Ele não sabe ainda o quanto que é valioso esse que está passando aqui para a gente. E eu gostaria muito de finalizar, Gabriel, que você abrir a palavra para você, mas que você falasse também um pouquinho o que você diria para a galera que está se preparando aí, que tem um ano inteiro, que tem 9 meses para fazer acontecer. Qual a sua palavra, o seu incentivo para a galera? A dica mesmo é focar em ter uma rotina, mas não deixar essa rotina também te consumir, porque chega uma hora que é muito cansativa, ninguém consegue aguentar entrar todo dia na escola 7 horas, sair 9 horas da noite, chegar em casa só dormir. Então é importante ter a rotina para conseguir se manter no caminho, mas ter um momento de descontração, ter um momento de lazer, os finais de semana, tirar um dia para não estudar, um dia só para fazer besteira, focar em conteúdo, nas deficiências, conseguir corrigir os erros a Parasareste no simulado, fazer o simulado para conseguir entender como é que funciona seu método de resolução, o seu tempo de prova, quanto tempo você demora por área, testar, eu prefiro fazer a redação primeiro, eu gosto de deixar a redação por último. Então, no geral, assim, manter a rotina para conseguir conciliar o processo, mas não deixar a rotina ser o principal fator do seu dia a dia, conseguir ter os momentos de descontração e estudar muito, fazer muito simulado, no geral, é isso aí. Pois, Gabriel, E eu te sacanear o agradeço. Eduardo também, todos os dias aí. Pois, Gabriel, cara, eu te agradeço imensamente pela participação. Todo esse passo é muito valioso. Galera, vocês gostaram? Valeu a pena estar aqui, 9 horas e 15 da noite. E eu gostaria de informar a Felipe, Ana, Daisy, na quarta-feira, eu vou passar a passo, a gente vai organizar tudo isso que o Gabriel mostrou aqui para vocês no método 3R. Eu vou explicar direitinho todo passo a passo do método 3R para que vocês possam aplicar também de vocês. Para que você que está aí do outro lado, você que assinou o termo comigo, você será o próximo 700 mais em linguagens no Enem. Pois está combinado na quarta-feira, às 20 horas, é o nosso próximo encontro. Fechado, galera? Pois, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Ó, beijo no coração de todos vocês. Muito Valeu obrigado pelo convite, pela Edu. participação. E até quarta-feira, 20 horas. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Edu, pelo convite também de participar e todo mundo que assistiu aí. Valeu, Gabriel. Valeu, Tamo pessoal. junto.